que daria esse caminho para ele se não uma inteligência superior? Ao meu ver, no caso, Deus. Se tu fosse um designer inteligente, não seria mais fácil tu colocar, por exemplo, o nosso cagador no pé, ao invés de colocar na bunda, por exemplo? Porque daí quando tu precisasse fazer um cocô, tu só pegava, botava teu pé num bueiro e ele fazia o cocô por ali, tá tudo certo. Acredito em uma teoria da conspiração e eu queria compartilhar. Vai. O estilo sertanejo é uma criação da ideologia dominante para poder proliferar o cristianismo. Eva relatando qual que era a sensação, relatando para Adão qual que era a sensação depois dela ter sido criada, a partir da costela. Vai. Pra ele. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu. Coisa de boa? Tranquilo, Victor, fale. Joia, então, eu vou falar conforme o que eu penso, né? Conforme os meus estudos e o que eu penso sobre a respeito do criacionismo. Então, o universo ele funciona de uma forma ordenada, como se as coisas sem inteligência, como plantas, planetas e átomos, agissem com um propósito. O que daria esse propósito a eles se não uma inteligência superior? Ah, eu achei que tu ia falar do tema. Achei que tu ia falar do tema de hoje. Tá, deixa eu tentar pensar então. Como é que é? Tá, o universo age com inteligência sem ter uma inteligência, tem que ter uma inteligência superior, é isso? Isso, o universo funciona de uma forma ordenada, tipo, igual coisas sem inteligência, o DNA, planetas, plantas, átomos, todos eles vão em direção a um fim, como se fosse ordenado. O que daria esse caminho para eles se não uma inteligência superior? Ao meu ver, no caso, Deus. A forma como o universo funciona, como ele é. Então, mas por que ele funciona assim? Esse que é o Porque porém. porque essa é a forma que ele existe. Eu vou usar metáfora. Eu não vou usar metáfora da poça, porque a metáfora da poça eu prefiro usar para quando a gente fala do nosso planeta. Mas eu vou pegar a ideia do copo, tá? O copo tem Uhum. água aqui dentro. E a gente tem um formato do copo. Então nós vamos supor que o formato do copo é a lei de como o copo. Como, vamos supor que é o universo, tá? As leis que regem nosso universo são as bordas do copo. Então, assim, as coisas que estão dentro do copo só vão poder se moldar conforme o universo, ou melhor, as leis que regem ele, que são o formato do copo, permitem que elas sejam. Então, tudo o que acontece dentro do copo está regido por aquilo que tem dentro do copo e de como ele qual é o formato dele. Entende? Então, quando a água se mexe assim, ela se mexe assim porque o copo tem um formato específico que que faz com que a água se mexa dessa forma aqui dentro. Então, todo o nosso universo, quando a gente fala de leis que regem o universo, quando a gente fala de. Como é que eu vou dizer assim? Reações químicas que tem no nosso universo, tudo isso que existe é como o nosso universo é e como as coisas surgem aqui e como as coisas funcionam aqui. Então, nossa vida para chegar até onde chegou, ela passou por uma série de. Por exemplo, tu citou a ideia de DNA, né? O DNA, na verdade, é uma complexidade ao longo do tempo que foi dada às células, foi ficando através da seleção natural nas células e elas foram se tornando mais complexas ao longo do tempo para gerar. E essa forma que a gente tem de DNA hoje é a forma que se tornou a mais prática, mais adaptada, aquela que é mais útil para se adaptar ao ambiente da Terra e para facilitar com que o ser vivo que existe aqui na Terra consiga se adaptar melhor ao ambiente que ele vive. Então, tudo isso não vem diretamente de uma coisa complexa pronta, e sim de aspectos simples que vão se tornando complexos conforme morre e reproduz, morre e reproduz, morre e reproduz. Então não é que existe uma inteligência, mas o nosso universo funciona de uma certa forma e as coisas todas que existem nele estão adaptadas a ele. Inclusive, quando o pessoal diz que o universo é tão perfeito, o universo não é perfeito, né, gente? Quando a gente para pensar, 99,9% do universo é pura morte. É vácuo, é caótico, planetas que são puro gás, matéria escura.
não há uma projeção, não há algo que pareça ser projetado, e sim algo que soa muito mais ao acaso, porque a vida ter nascido em um planeta apenas, que a gente conhece aqui do nosso sistema solar, por exemplo, apesar de que possa haver vidas macrobióticas em outros planetas aqui do nosso sistema solar, mas o fato de ter só vida em um planeta mostra que é muito mais a chance de ter isso por acaso do que por uma mente que com certeza, se houvesse uma mente por trás, teria povoado esse universo muito mais do que ele existe agora. Então, no caso, seria pelo acaso. Sim, é o acaso. É probabilidade, né? A probabilidade de Aham. existir vida, ela existe num quintilhão de planetas que existem, num quintilhão de galáxias que existem nesse universo, né? Entendo. Mas aí, no caso, eu entrava em outro ponto. Porque a imprevisibilidade, ela ocorre dentro de um sistema ordenado, com leis matemáticas precisas. Então, no caso, o que que faria essas leis em si? Tipo, eu quero pegar no início mesmo. Sim, Igual a então evolução que você as leis são a citou. forma do universo. As leis é como nós interpretamos as leis, nós vemos as leis, nós chamamos de leis, mas nós estamos falando da forma como o nosso universo é. Entende? A gente tá tipo, é como se a gente estivesse olhando para uma parede e tivesse e nós estamos descrevendo a parede através de leis. Nós chamamos isso de leis. Então, tipo, a gravidade, a lei da gravidade, como é que ela funciona? Por que que a lei da gravidade existe, nós sentimos ela aplicada na gente e como é que a gente interpreta ela? A gente chama ela de lei, mas ela é a forma como o universo atua. O tempo não sei se é uma lei, né? Mas a lei da termodinâmica, por exemplo, é uma forma do universo também. É a bordinha do universo de como a gente está contido dentro desse universo. Então, quando começa a inflação de tempo e espaço, que essas coisas. Dá aquele início da inflação do tempo e espaço no Big Bang, e as galáxias começam a surgir a partir dali, elas estão surgindo dentro dessa forma do universo. E aí é isso que a gente acaba chamando de lei, porque é o que segura o universo em si. Não é uma inteligência por trás. E tudo bem, ela tem precisão matemática, mas a precisão matemática é como a gente interpreta essa forma do universo. Entende? Entendo. Igual a questão que você citou da evolução, você concorda comigo que ela é um processo, né? Sim. Então, a questão é, por que que esses processos existem e funcionam com tanta ordem e direção, mesmo sem uma inteligência superior? Igual, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você tem um programa rodando no computador. Alguém precisou escrever esse programa, não precisou para ele rodar. No mesmo Sim. caso, é a questão da evolução. Alguém precisou escrever ela para ela acontecer. Não, porque ela não é programada, ela é completamente aleatória. É basicamente assim: ahn, quando surge a primeira protovida na Terra, ela surge de uma reação química, onde a gente tem todas como é que é? Os elementos químicos que tem para a existência da vida, que são os CHOMPs, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É a cadeia que forma para formar a vida. Quando surge a primeira, não é algo que foi programado. É tipo assim, a, nós temos o mar, nós temos o calor dos geysers subterrâneos, fumarolas que a gente chama, nós temos a bateção do mar, tudo isso faz com que de alguma forma essas moléculas se unam, e no momento que elas se unem, o ambiente da Terra está tão propício para a reprodução da vida, é como se fosse acendido um fósforo num barril de pólvora, né? E aí, nesse momento, que surge a primeira protovida, no momento que surge a primeira protovida, que não é nem uma célula, é basicamente uma membrana, né, com algo dentro ali, os elementos dentro ali combinados de alguma forma. No momento que surge essa primeira protovida, ela começa a se reproduzir assim, como é que eu vou dizer, absurdamente rápido. Rápido. E aí é um processo muito rápido de morre, reproduz, morre, reproduz, morre, reproduz, morre, reproduz, morre, reproduz, morre. Daqui a pouco vai ter uma dessas protovidas que se reproduziu e morreu, que ela vai se reproduzir, ela vai durar um pouquinho mais, ela vai se reproduzir um pouquinho mais. E aí essa que se reproduzir um pouquinho mais vai gerar outras protovidas que vão carregar esse gene, que vai se reproduzir um pouquinho mais e vai sobreviver um pouquinho mais. E assim vai surgindo novas protovidas cada vez mais complexas, que ela até o momento que a gente chega numa célula simples, por exemplo, né? Ou
Antes de uma célula simples até, coisas mais simples que uma célula, né? Uma vida ali, uma coisa que a gente pode chamar de vida. E a partir daí vai indo, vai ser esse processo de morte e reprodução, morte e reprodução, reprodução, morte, reprodução, morte. Cada vez adquirindo mais características conforme essas células vão morrendo e vão ressuscitando. Então não é algo assim que foi programado, não é algo que vai ganhando complexidade porque quer ou porque foi programado para fazer. E sim porque ela se adapta ao ambiente, morre, se adapta ao ambiente, morre, que a gente chama de a violência biológica, a violência do acaso e a teimosia biológica. Porque a violência do acaso de morrer e a teimosia biológica de continuar sobrevivendo. Continuar sobrevivendo. Porque no momento que dá início à reação química da vida, ela não para mais. E aí, pra tu conseguir parar a vida é praticamente impossível, né? Tanto é que a gente tem, por exemplo, os taquígrados, aqueles uns bichinhos lá, que esses bichos vão continuar existindo se houver um holocausto nuclear, por exemplo. Mas aí é o ponto. Não é programado porque dentro dessa caminhada evolutiva, tu não vai ter melhorias necessariamente, tu vai ter inúmeros problemas que mostram que não tem um design inteligente por trás. Se tivesse um design inteligente, vou dar um exemplo aqui, eu vi um exemplo muito bom ontem no Bablalogia, né? Por exemplo, assim, como é que, se tu fosse um designer inteligente, não seria mais fácil tu colocar, por exemplo, o nosso cagador no pé, ao invés de colocar na bunda, por exemplo? Porque daí quando tu precisasse fazer um cocô, tu só pegava, botava teu pé num bueiro e ele fazia o cocô por ali, tá tudo certo. Sabe? Ou, por exemplo, colocar o nariz da mesma forma como tu respira, o mesmo lugar pelo que tu come, o que te facilita engasgar com qualquer merda que tu comer. Então, tipo assim, isso não é um design inteligente, isso não é uma coisa ótima de se fazer. Quando tu vai desenhar um produto e tu faz um produto com tantas falhas quanto o corpo humano tem, teu produto não vai ser comprado. Então, dizer que é um design inteligente não é verdade, porque nosso corpo é totalmente bugado. Mas dentro do processo evolutivo e da seleção natural faz sentido. Porque é basicamente assim, esse tipo de corpo se adaptou bem aqui, conseguiu se reproduzir, tá se reproduzindo e já era, tá ligado? Ou senão daqui a pouco vai chegar algum momento que, sei lá, a gente vai ter alguma coisa no nosso corpo que vai fazer com que a gente não esteja mais adaptado a esse ambiente, talvez com as mudanças climáticas que a gente vai ter agora, ou talvez o oxigênio se torne tóxico de alguma forma, a gente vai morrer, mas outros tipos de vida vão continuar sobrevivendo porque vão estar adaptados e vão continuar conseguindo se reproduzir nesse ambiente novo que vai surgir na Terra. Então, não é programado, porque se fosse programado não seria tão defeituoso como a gente é. Tô ligado como que é. Então, voltando àquela parte do universo ter surgido do nada, tem até um físico que chama Roger Penrose, não sei se você já ouviu falar sobre, que ele ganhou o Nobel, que ele fez um cálculo a respeito, no caso, as contas, né, do universo ter surgido do nada. E o cálculo dele deu 10 elevado a 10.123. Então, assim, mesmo que realmente tenha surgido do nada, é uma O chance universo quase ou a que Terra? o universo como um todo. É uma chance quase que literalmente impossível, assim, de surgir sem uma inteligência maior, né? Eu não sei te dizer se esse cálculo aí é exatamente isso que tu tá falando ou é alguma distorção que foi feita por alguém na tradução desse negócio aí. Porque o pessoal também usa o princípio de Borel pra tentar aplicar essa parada aí e o princípio de Borel não faz sentido nenhum dentro do cálculo que se faz. Inclusive teve um vídeo do Pato muito bom que bota abaixo a ideia do cálculo de Borel. Mas esse aí eu não sei te dizer porque eu nunca ouvi falar desse cara aí, muito menos desse cálculo que ele fez aí. Até porque o Lin até comentou aqui, ó, na física não existe impossível. Pois é. A questão é assim, ó, existe, nós estamos aqui, então aconteceu. Tipo, mas é quase impossível acontecer, mas aconteceu. Nós estamos aqui. Então, tipo, dizer que tipo, é quase impossível acontecer, mas aconteceu, nós estamos aqui. A probabilidade, mas a probabilidade é quase nula, mas aconteceu, nós estamos aqui. Me passa o nome de novo desse cara só pra eu pesquisar aqui. Chama. Ele é Roger Penrose. Penrose. Vamos ver, cálculo universo. Ó,
Inclusive, olha, muito interessante isso aqui, ó. Roger Penrose é um físico matemático britânico que recebeu o Prêmio Nobel de Física por suas descobertas sobre buracos negros. Ele propôs a teoria da cosmologia cíclica conforme, ou seja, ele também nega a existência de Deus. Ele sugere que o nosso universo faz parte de uma sequência infinita de íons, fase da existência cósmica. Eu li esse negócio aqui. Ele acredita que o universo, ele faz o Big Crunch, e aí ele faz o Big Bang. Faz o Big Crunch, faz o Big Bang. Faz o Big Crunch, faz o Big Bang. Faz o Big Crunch, faz o Big Bang. Mas essa ideia dele de universo que sempre existe e que continua se reproduzindo infinitamente, ela é bem debatida entre a própria comunidade física, tá? Esse negócio do cálculo que ele tá dizendo, ele só diz assim, ó, ele contesta a ideia, isso que eu já sabia, ele contesta a ideia de um início absoluto no Big Bang, postulando que o universo atual surgiu de um universo anterior que deixou marcas. Eu não vi falar sobre essa história do universo surgir do nada, eu não vi, mas essa história aqui de ele falar que o universo, dele contestar a ideia do Big Bang e dizer que o universo surgiu de outro universo, eu já sabia, isso que eu já tinha ouvido falar. Inclusive, essa ideia contraria Deus, tá? Só pra deixar bem claro. Não entendo. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou pesquisar mais sobre, aí quando eu tiver mais, assim, mais técnico nessa parte, eu entro de novo pra gente debater melhor. Eu quero, assim, ó, eu tô realmente procurando aqui, achei um cara aqui falando lá em 89, Penrose fez um carro que ainda deixa pessoas boquiabertas, mas eu não tô achando fonte pra isso, tá? Eu tô vendo as pessoas falando no Reddit aqui sobre isso. Agora, sobre essa teoria dele do universo cíclico, eu tinha ouvido falar. Eu ouvi pessoas dizendo que, especialistas falando que essa ideia do universo cíclico não é muito embasada para seguir adiante, mas eu acho que ela inclusive mostra que a ideia de Deus é meio seria improvável, já que já existiria um universo antes do Big Bang e ele continuaria se reproduzindo infinitamente, né? Mas aqui achei um outro pessoal explicando no Quora, deixa eu dar uma olhada aqui que o pessoal responde aqui. Peraí. Tá. Não, mas ele não tem a fala dele aqui. Ó, não, a observação de Penrose tenta quantificar o senso de admiração que todos deveríamos ter diante das maravilhas da existência. Não damos valor às coisas, às vezes não damos valor a tudo, mas podemos parar e nos maravilhar, talvez apreciar algumas coisas ou tudo, o quão estranho, incrível e improvável tudo isso é. A vida é um mistério. Penrose fez as contas para sugerir o quão magnífica e misteriosa ela é. Seu cálculo não torna nada menos misterioso, apenas tenta atribuir um número a isso. Um número tão grande que é insignificante e incompreensível para quase todos de qualquer forma. Ele não está tentando falar sobre a ideia da existência de um Deus. Ele só está dizendo o ponto que é um número absurdo e a gente deveria entender que a probabilidade é pequena, mas ainda assim a gente existe aqui no universo, tá? Mas não tem a ver com uma interpretação cristã. Óbvio que pessoas vão utilizar isso para tentar passar uma visão da cosmovisão cristã, mas até pelo resto da produção do Penrose, pelo que eu já tinha lido dele, não parece que ele defenda uma ideia de Deus no começo da criação, tá? Mas então tá, a gente conversa uma outra hora. Obrigado, Victor! Fechou, valeu. Um abraço! Fala, meu bom! Ih, vai ter ocultismo ateu hoje? Vai. Se alguém botar aí as moedas, vai ter. Deixa eu até pegar meu tarô ateu aqui, ó. É a braba, já deixa engatilhado aí que os caras estão interessados. Ó, caiu um óculos aqui, ó. Sofia vai ter o tarô dela lido aqui. Tá, já te subo aí. Sofia, pede pra subir pra gente poder ler teu tarô aqui. Aí sim, pô. Fala, então, Teus. Cara, não, deixa eu te falar. Geralmente eu vim aqui pra falar de coisa séria, né? Mas hoje eu vim aqui porque já tem vários dias que eu tô acompanhando doidismo de bairro nesse canal. E eu acho que eu tenho direito também de ter o meu momento de doidismo de bairro. Vai. Eu acredito em uma teoria da conspiração. E eu queria compartilhar com você. Vai. A minha teoria da conspiração, que não é teoria da conspiração, uma revelação, é que... primeiramente, background, né? Meu pai, ele faleceu há 10 anos e ele... Como é antigo, né? O estilo musical preferido dele era sertanejo. Tá.
E como o meu maior ídolo sempre foi o meu pai, eu iniciei a minha, o meu aprendizado musical no sertanejo. Tá. E hoje em dia eu ainda ouço muito, porque tem a parada da nostalgia, né? Sim. Por causa do... E em todos esses anos ouvindo sertanejo, eu cheguei à conclusão de que o estilo sertanejo é uma criação da ideologia dominante para poder proliferar o cristianismo. E diferente das outras teorias da conspiração, eu posso demonstrar. Eu tenho como prova. Tá? Vai. É por isso que é a teoria da conspiração. Certo? A questão é a seguinte. Eu consigo reproduzir... O Chapeuzinho. Chama. Aham. Eu O consigo Royal Dark. reproduzir... Pede pra subir Royal Dark também. Pode falar. Eu conseguiria reproduzir toda a história bíblica e extra-bíblica do cristianismo só com música sertaneja. E é por isso que o estilo sertanejo é uma criação da ideologia dominante para disseminar o cristianismo. Proselitismo cristão. E pra justificar José é corno, né? Eu acho que a maior parte das músicas é em homenagem a José, né? Não, assim... Será que dá problema de copyright? Se eu cantar música? Se tu cantar, não. Não? Não. Inclusive tem Gênesis. Tem Gênesis. Tem Gênesis também. Uma música de Gênesis descrevendo... Uma música de Gênesis descrevendo... descrevendo Eva, relatando qual que era a sensação, relatando para Adão qual que era a sensação depois dela ter sido criada. A partir da costela. Vai. Pra ele. Tem um pedaço do meu peito bem colado ao teu, alguma chave, algum segredo que me prende ao seu, um jeito perigoso de conquistar. Não é? Não é, pô? Ai, cara. Muito bom isso. Puta merda. Eu consigo reproduzir absolutamente tudo, cara. Cara. Extra Quero ver quando chegar Pera no aí. Apocalipse. Quero ver quando chegar no Apocalipse. Deixa eu só achar meu capotraste aqui rapidamente. Calma aí. Tá um escuro do caramba aqui, velho. Aqui, achei. Eu tô no escuro aqui, eu não tô vendo nada. Aqui, ó. Essa aqui é Maravilhoso. a igreja. Essa aqui é o Império Romano. É o Império Romano planejando o que a Igreja Católica faria no futuro. Né? O Império Romano canta assim: eu já preparei tudo, nossas férias de julho, na beira do mar. Quero armar a fogueira, ver a brisa passar, sentir o forte vento, a tristeza levar, e esperar a felicidade chegar, a felicidade chegar. Não é? Eu consigo cara. montar a Bíblia inteira. Absolutamente perfeito. Eu Perfeito. consigo montar a Bíblia inteira, pô. Ó, Perfeito. Torre de Babel. Torre de Babel. Torre de Babel. Pra quem não sabe, pra quem não tá aparentado com o lore da Bíblia, a Torre de Babel é a Bíblia contando quando os seres humanos tentaram fazer uma torre, Isso. construir uma torre para chegar aos céus, e Deus ficou com inveja, né? Ele teve ira pela soberba humana, e aí ele
mandou um feitiço, uma maldição de confusão e as pessoas não conseguiam entender a linguagem uma das outras. Esse é o Isso, mito foi assim. bíblico Isso que aí. descreve Isso aí. como as línguas surgiram, né? Isso. E aí, no meio da construção, um construtor disse pro outro: veja só, sei que palavras não consertam nada, mas eu acho que é melhor a gente terminar. Né? E aí Ai, o cara, construtor, vai se fuder, o muito bom. construtor ouviu isso e respondeu pra ele: dos nossos lábios todas as palavras nada dizem, os nossos olhos tudo que já vimos foi vertigem. Né? Eu consigo, Caralho, eu juro. brother. Parece Maravilhoso, loucura, bicho. parece loucura. Não é conspiração. Não é conspiração, é realidade. A partir de agora eu vou começar eu vou começar a ouvir todas as músicas sertanejas com esse olhar pra ver se eu descubro mais alguma cara, também. Porque sim, puta que pariu, dá pra perfeito. fazer. Eu tenho a conspiração que eu consigo demonstrar É na verdade. prática. Não é O esse teoria, doidinho chora a teoria conspiratória, chora chora teoria, chora Moisés. Né? Moisés. É verdade. Entendeu? Chora Xerfã. Eu consigo demonstrar, cara. Zezé cantava sobre Lutero, descrente de que a Igreja Católica podia ser reformada. Nossa, que específico. Juro pra você. Zezé cantava assim. Vai. Mas essa que eu vou chamar o pessoal pra ler as cartas deles aqui. Zezé cantava assim, ó. Ele cantava assim. Opa. Zezé cantava assim, ele cantava. Fala que você não me esqueceu, que a solidão não doeu só em mim. Eu não posso acreditar nessa mudança, aonde a fera vira santa e quer voltar pra mim. Entendeu? Porra, lindo demais, hein? Lindo demais, hein? Zezé cantando a respeito da descrença da conciliação de Lutero com a Lutero chorando numa torre pensando assim, bah, eu não queria isso, sabe? Tipo, saudade da minha ex. O Lutero, nossa, né? Total, 100%. Saudade da minha ex. Ô, Teus, obrigado aí pela conspiração. Acreditem se quiser, se não quiser. Maravilhoso. Fazer o quê? Maravilhoso. Absolutamente cinema aqui. Mas obrigado pela serenata aí, galera. Amou demais aqui. A Daniela Teixeira mandou 10 pila até e disse: Deus existe, eu acabei de ir para o inferno. Então tá maravilhoso. O pessoal gostou pra caralho. Não, mas o pessoal gostou, botou de zoeira ali, mas a ideia, essa conspiração é absolutamente maravilhosa e eu tô surpreso com... Tu toca muito bem e tu canta bem ainda por cima o sertanejo. Porra, parabéns aí, hein, caralho. Que isso, obrigado. São muitos anos de cristianismo, né, cara? Imagina também. Valeu, cara, um abraço. Porra, gente, Falou. porra, Absoluto Cinema, isso aqui vai virar corte também, lamento dizer pra vocês, eu vou ter que fazer um corte disso aqui.